Fala galera, tudo bem? Gabriel Coelho aqui, mais um Braba Desbrava, dessa vez no Allianz Arena. E vamos aqui cobrir o Noite Fest, o evento realizado pelo Slipknot. Então vamos fazer uma entrevista completa com o Eloy Casagrande e mostrar tudo sobre a bateria dele. Então assista esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, deixar seus comentários. E não se esqueça também que temos o cupom de desconto do Batera Clube que está aparecendo aqui nesse momento. Então é isso, vamos pro vídeo aqui agora. Valeu! O Noite Fest é um evento realizado pelo Slipknot. Ele aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro no Allianz Parque. O evento contou com grandes nomes do metal nacional e internacional, como por exemplo Black Pantera, que entregou o palco para o Slipknot no segundo dia. Fala galera, enquanto tá rolando aqui o Noite Fest, a gente agora vai entrevistar o Eloy Casagrande e também fazer uma entrevista mostrando o seu setup, falando sobre a bateria e tudo mais. Então acompanha a gente aí. Mandaram eu ficar assim agora. Eloy, falando agora do Slip, a gente já falou da bateria. E aí, o que é? Você quer saber agora? Isso vai acabar em make off. Tu me fode. Aí tu me fode. Eloy. Você... Fala galera, estamos aqui com Eloy Casagrande, fazendo mais um Braba Desbrava. Eloy, muito obrigado pelo seu tempo. De nada, Gabriel Coelho. Muito tempo. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Nosso camarim, meu camarim, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no Noite Fest, segundo dia, teve o show ontem e já vamos começar aqui as perguntas. Eloy, como que foi o show ontem pra você? Me fala como é que tava a sua cabeça, como é que tava os seus sentimentos pra fazer esse show que com certeza todo mundo tava aguardando. Cara, minha cabeça ontem ela tava derretendo praticamente, né? Já há alguns dias de felicidade e nervosismo, preocupação também. Desde que eu entrei na banda, né? Eu acho que o maior apoio que eu recebi foi justamente do público brasileiro, né? Muita gente me escrevendo, cara, a maioria das pessoas eu não conheço, né? Então isso foi muito bonito se ver desde o começo, assim, que eu tive um apoio geral dos brasileiros, muito forte. E acho que aqui, fazendo um show no Brasil com o Slipknot foi a materialização desse momento, a minha entrada na banda, né? Eu acho que eu tava tão ansioso para esse show quanto o primeiro show que eu fiz com a banda. Sim. Que foi em abril, né? Abril de 2024. Cara, ontem foi um misto de muitas emoções, assim, né? Foi nervosismo, felicidade, sentimento de gratidão, de querer subir no palco e assim, eu tava com a vontade de realmente subir no palco e tipo explodir em algum momento, sabe? Sim. Foi uma noite muito especial, subir no palco, sendo ovacionado, né? Você tendo a plateia tocando junto com você, né? Participando do show, jogando em casa. Sim, né? Eu acho que é muito essa... faz muito sentido, né, essa frase do nosso querido futebol brasileiro. Tá jogando em casa e faz a diferença quando você tá com a plateia do seu lado, né? E cara, foi louco, assim, na hora eu não tava tentando pensar em nada pra deixar justamente a música fluir mais, né, mas no final fui sendo tomado pela emoção, daí depois a gente foi fazer uma foto da banda com o público atrás, que é algo que nunca acontece também nos shows do Slipknot, né, eles não fazem esse tipo de coisa, né, esse foi o primeiro show que eu faço com eles, que a gente tirou esse momento pra ir na frente, pra agradecer ao público e fazer uma foto. E, cara, foi demais. Estou, assim, mais ansioso para fazer hoje ainda, né? Eu tô, na verdade, mais tranquilo para fazer hoje, com mais vontade de subir no palco e ter essa experiência de novo, porque é algo viciante. Caramba. Dá para se acostumar facilmente com isso, eu vou te falar. Pô, que legal, que legal. E, cara, como que foi seu dia ontem, a preparação para você fazer esse show? Você estudou, você ensaiou? Como é que foi sua rotina antes de subir no palco? Não, cara, eu não estudo mais, assim. Eu não gosto mais de praticar. Às vezes, assim, 5 minutos, uma vez por mês, e acabou. É isso que eu faço. E agora você fala a verdade? Não, tô falando já, não. Eu gosto de estudar todos os dias, pra quem convive comigo, Gabriel, minha esposa, o pessoal que tá aqui, todo mundo sabe que eu gosto de estar em contato com a bateria, né? Eu preciso estudar. Se fosse bom, eu não precisaria estudar, né? Exato. Mas como mais ou menos preciso estudar bastante. Mas eu gosto além de tudo, eu gosto de ter um contato com o instrumento, de estar nessa constante proximidade com a bateria. Isso faz com que eu me sinta mais à vontade para tocar, para subir num palco desse e me sentir menos preocupado, principalmente com a questão técnica, né? Porque se você pratica técnica, eu vou subir no palco, eu não vou ter que pensar,
se minha mão vai se movimentar corretamente, se eu vou cansar, né? Se a velocidade, eu não vou chegar na velocidade necessária. Daí eu posso simplesmente focar na música. Né? Então não é uma preparação, porque eu sei exatamente o que eu vou tocar no palco. Tem alguns momentos de improviso, né? Que nem no show de hoje tem um solo de bateria que é improvisado, né? Mas eu estudo para justamente ficar confortável nesse improviso, para eu não ter que pensar durante o show, né? Então, assim, o que eu tento fazer antes de um show é pelo menos uma semana antes começar a passar o set todos os dias, as músicas que eu vou tocar no show, para preparar o meu corpo e mente, né? E é isso, basicamente isso. Mas ontem tu fez algum ensaio com a galera? Teve alguma coisa assim diferente do show? Sábado, dia 19, a gente fez um setlist diferente, que a gente não tocava desde abril. A gente não ensaiava também. Então a gente teve um ensaio antes, que a gente tem uma sala aqui nossos camarins, que é uma sala que é feita justamente para isso. Tem uma bateria eletrônica, os amplificadores de guitarra, de baixo, microfone, tudo ligado. A gente consegue até gravar, né? Tá tudo plugado no computador. Então a gente ensaiou ontem, a gente passou o show antes de fazer o show. Pô, que legal, que legal. Então deu tudo certo. Deu tudo certo. Teve algum comentário pós-show? Alguém da banda veio falar alguma coisa? Cara, hoje você tava mais louco do que você é tocando. Pô, que a energia foi essa que aconteceu? Não, eu tava bem animado ontem. Eu acho que eu tava mais empolgado, assim. Até meio que não é saudável, assim. Porque chegou alguns momentos que eu falei, cara, tem que dar uma controlada na energia. Sim. Porque senão eu não ia conseguir chegar no final do show. Né? Você sabe como que é? Você também que faz show ao vivo, se você solta toda a energia nas primeiras músicas, vai chegar no final, no meio do show, você fala, meu Deus, alguém traz oxigênio aqui. Né? Então, até alguns momentos não foi saudável, assim, eu tava falando, eu vou desmaiar. Mas conseguiu acabar o show tranquilo? Consegui, deu pra acabar. Maravilha. Acabei. Eu não consegui conversar com o pessoal ontem, quando a gente saiu do show, porque a gente já sai no esquema, todo mundo entra nas vans direto. Pra ir pro hotel, pra não pegar trânsito na saída. Né? Mas eu encontrei rapidamente agora, chegando aqui o pessoal, e tá todo mundo muito feliz. Pô, que legal. Eu falei com o Clown, com o Sean Graham. Ele ficou muito feliz, assim. Acho que no final ali rolou uma comoção geral, né? Choveu nos meus olhos na saída ali de ontem do palco. Então tá todo mundo muito animado. Eu acho que é só uma junção, né, de todos os lados, porque eu tô feliz, eu vejo que eles também estão felizes, né? Eu acho que foi um encontro muito saudável, assim, né? Então, incrível. E, cara, em relação à bateria, você teve que mudar o seu setup de bateria, né? Você veio com um setup que era um tom e o surdo, e agora para entrar no Sleep você tá usando 3 tons, o surdo, questão de pratos, peles e baquetas. Fala tudo pra gente aí, por que você chegou nessa configuração e tudo mais. Então, para quem tem assistido aos vídeos que eu posto na internet, para quem veio aqui no show do Notfest, né, eu tô com um kit muito maior do que eu costumava usar antigamente com as minhas outras bandas. Usei por muito tempo com Sepultura um kit reduzido, né, eram 2 tambores, 2 tons pequenos, 2 surdos. E agora eu tô com uma Tama Star Classic Bubinga. Ela vou começar pelos bumbos, 22 por 16, 2 bumbos de 24 por 14, os tons 10, 12, 13, 16, 18, caixa é uma Bell Brass, a nova, né, foi o relançamento da Tama, agora a reedição da Bell Brass, com os aros de Bell Brass também, que eu ganhei de um luthier lá fora, então tá muito alta, som muito alto. Ferragens todas da Tama, os racks, as estantes, né? E é isso, as peles eu estou usando os mesmos modelos que eu já uso há muitos anos. Na caixa Heavyweight, nos tons G2 Clear, no bumbo Imed Heavyweight. Peles de resposta nos tambores G1, pele de resposta na caixa a Hayes 500. Hayes 500. Agora sim. Boa. Então, cara, e ProMark, né, em breve a gente vai lançar meu modelo Signature, que está em desenvolvimento com a ProMark agora, com o pessoal dos Estados Unidos. E a gente está vendo o acabamento, porque ela vai ter um acabamento diferenciado. Eles estão com uma nova máquina que consegue fazer uma pintura diferente nas baquetas. Eles conseguem introduzir qualquer tipo de detalhe, de desenho, de frase. Então a gente está elaborando uma arte legal para lançar essa baqueta. Ela vai ter um acabamento também mais cru, né? Mais áspero, para manter melhor a baqueta nas mãos. Menos verniz no caso. E tô muito feliz, cara, assim, eu já agradeci muito os caras da Tama,
né, que mandaram esse kit para mim, fizeram super rápido, porque tiveram poucos meses para fazer no Japão, para mandar para os Estados Unidos. Agora eu tô com 2 desse kit, eu já tenho um aqui e tem um já tá no Paraguai, no próximo show. E a bateria tem muito som, né? Assim, eu sou muito fã da Tama, cara, sempre fui, minha primeira bateria foi uma Tama. E é o que eu preciso para subir num palco e deixar tocar, para eu me sentir à vontade no palco, né? Porque a bateria ela tem muito som, tem volume, tem definição, é inspirador tocar no kit. Com certeza. Né? E junto com as pedras da Evans também, eu preciso de volume, preciso de som, preciso, né? A banda, são 9 membros tocando ao mesmo tempo, sim. Então eu preciso dessa potência. Sim. Eloy, e como que você chegou nessa cor dessa bateria, essa piano white? Você usava cores mais escuras nos seus setups e agora tá tudo branco. Inclusive a pele do bumbo tá incrível, bonita pra caramba. E qual foi a decisão de você ter um setup com a cor mais clara no palco? Cara, eu acho que veio também com a junção da minha máscara ser branca. Eu sugeri no começo, né, que eu tava montando esse kit junto com o Sean Crahan, né, com o Clown. E eu sugeri a cor branca, já que eu nunca tive uma bateria de cor branca, né? Então eu falei, pô, eu gostaria de ter uma bateria clara que eu nunca tive no palco, acho que é legal, que aparece bem também. Sim, destaca mais. Destaca bastante, né? Você pode jogar qualquer cor de luz, que ela acaba aderindo a essa cor, né? Acaba refletindo a cor que é ali colocada nela. E daí foi isso, daí também a máscara, pelo fato da máscara ser branca, né, ia ficar muito legal a combinação do macacão vermelho com a cor branca. Enfim, foi nisso, a gente chegou nessa conclusão, que seria legal para aparecer lá atrás do palco, para realmente chamar um pouco mais de atenção. E agora em relação aos seus pratos? Os pratos da parte, você falou da bateria, das peles, e os pratos? Qual que foi essa configuração? Tem alguns pratos novos que tu introduziu no seu setup? Como que foi? Sim, eu estou usando praticamente os mesmos pratos que eu já usava antigamente. Eu uso modelos variados, né? Da 602, Modern Essentials, o Masters Dark Crash, que é meu ataque principal. China, novo China, que é um China que ele tem um sustain super curto, que ele é bem explosivo, que ajuda para tocar essas coisas mais rápidas, né? O que eu mudei foi o meu ride, que antigamente usava um ride um pouco mais macio, que eu crasheava no ride também, agora é um ride mais grosso, mais duro, né, com o som de ping bem definido. E o último ataque da minha bateria, que é um 602 Classic, que é a 602, a linha original, que ele é um prato também mais grosso, que ele tem um maior sustain, que ele é ótimo para quando você termina uma virada e você termina num prato que tem um sustain maior, que ele dura mais, é mais prolongado, né, para justamente não um prato rápido de efeito, de condução, é justamente para finalizar uma virada e ter esse prato que ele senta melhor, né? E qual que é o seu hi-hat? Hi-hat agora eu estou usando 602 Modern Essentials, de 15 polegadas, do Kolayuta. Puta, que ele desenvolveu em junção com a Paz. Agora você entrou no assunto que é o meu coração e o seu, né? Não tem como não falar do Kolayuta, o maior baterista da história do planeta. Depois do Eloy em 2024 com o Zip. Depois do Eloy. depois que, sei lá, não sei nem que meu nome está sendo falado junto com o Kolayuta. E também tu tá usando o Splash da Rude, não é isso? Não, é um Splash da Signature. Da linha Signature, de 10 polegadas. Ah, tá. Aí tu tava estudando com o da Rude, então. Isso, eu tenho um da Rude para estudar, mas lá eu tô usando aqui um da Signature, que ele é mais brilhantinho também, né? Entendi. Eloy, falamos da parte baterística agora. E em relação ao Sleep, cara, como que foi o convite para você integrar essa banda aí? Todo mundo criou especulações sobre você e tal, mas deixaram pra anunciar no 45 do segundo tempo. E como foi, cara, essa entrada no Sleep? Ixi, a história é longa. A gente tem tempo. Tá, vamos conversar então. Vamos lá. Foi o seguinte, cara, surgiu o convite, foi no começo do ano, eu recebi uma ligação do empresário, né, falando se eu gostaria de fazer um teste pra banda. E daí eu falei, né, claro, adoraria fazer um teste, né, e eu fui em janeiro, foi lá pelo dia 24, 23 de janeiro, fui para os Estados Unidos, fiquei fazendo teste por 10 dias com a banda, foram 5 dias de ensaio, 5 dias de gravação, eles jogando novas ideias para mim, eles queriam me testar no estúdio também, né, porque fazer show, fazer ensaio é uma coisa, e você gravar é completamente diferente, né, para ver como que eu me saía na situação do estúdio e quão rápido eu conseguia compor ideias novas, né. Daí eu voltei pro Brasil, eles levaram mais uns 3, 4 dias para me dar uma resposta, que eu tava na banda. Daí começou todo o processo, né, de ver o que eu ia usar, qual que seria o material, a máscara, né.
E no primeiro momento a gente teve essa ideia de colocar uma máscara branca, porque eles falaram que máscaras escuras não aparecem tanto no palco, que é muito ruim, até para as fotos também é ruim, assim, não funciona muito bem. Então a gente veio com essa ideia da máscara branca, também uma homenagem ao Joey Jordison. Ah, que legal. Que na vida toda ele usou uma máscara branca com, né, certas pinturas pretas, né? Sim. Então a minha também tem linhas pretas que fazem essa uma distante homenagem ao Joey Jordison, né? Um cara tão importante para a banda. Daí a gente veio com essa ideia, eu fiz o molde, né, do meu rosto, ela encaixa perfeitamente na minha cara de rinoceronte, daí encaixa perfeitamente, ela não machuca, super confortável. Daí a gente veio com a ideia do design, o que a gente ia colocar na máscara. Daí eu dei essa sugestão de colocar linhas, né, que remetam aos povos indígenas brasileiros. Né, eu fiz uma busca, uma procura assim, de diferentes tribos e tudo mais, para trazer desde referências de máscaras e de pinturas, né, que eles fazem no próprio rosto. Então a gente chegou nessas linhas que eu tenho aqui agora, só que ficou meio desbalanceada, faltava alguma coisa na testa. Entendi. Daí fala, bota um círculo, daí colocou um círculo inicialmente, ficou parecendo o Harry Potter, não sei o que, com uma flechinha, com raiozinhos, aí ficou feio. Eu falei, já que quer colocar um círculo, coloca uma bala, como se tivesse tomado um tiro, né? Não é uma analogia à violência, nada disso, é como assim, é como se simbolizasse a minha morte, né? Assim, como se eu não dou a mínima para o que está acontecendo. E eu acho que quando eu coloco a máscara vem esse espírito de, cara, eu já tô com uma bala na minha cabeça, eu já tô morto, entendeu? Nada que eu vá fazer agora vai mudar alguma coisa. Eu acho que isso me traz uma maior liberdade no instrumento, né? De um absurdismo, assim, de você chegar lá, cara, nada disso importa. Aqui, ó, você gosta de mim, você não gosta de mim, tanto faz, eu tenho um tiro na minha cabeça, tenho um tiro na minha testa, né? Então traz esse símbolo de liberdade, assim, de ser fluido, de não estar preso em algum momento, né? Caralho, eu tô aqui, tô andando, mas eu tô morto, né? Então acho que vem um pouco disso, assim, não, né? E é basicamente isso, cara. O que mais você tinha perguntado mesmo? Não, era sobre a entrada do Sleep, da questão da máscara e tudo mais mesmo. E até esse processo de fazer o primeiro show, também, como é que você ficou indo para os Estados Unidos, como é que rolou? Até você fazer o primeiro show, ensaios e tudo mais. Eu fui 2 vezes para os Estados Unidos antes do primeiro show, para fazer o teste, depois uma segunda vez para fazer mais ensaios, e a gente ensaiou mesmo valendo um pouco antes do primeiro show. Sim, então foi... mas eu tô sempre agora, meio que viajando. Vai e volta, mas continuo morando no Brasil. Pô, maravilha. Galera, conversamos aqui com Eloy Casagrande. Eloy, mais uma vez, obrigado. Eu conversei com o Gabriel Coelho aqui, cara. Muito bom, velho. Falando sério agora, saindo aqui de toda a gravação, obrigado por ser essa inspiração baterística. Você sabe que você influencia... Nossa, peraí, cara. Pô, tô querendo falar sério, tá vendo? Você sabe que você influencia uma geração de bateristas, não só eu, Bruce tá aqui, Marcelo. Só tenho pena dessa geração, então. Não, para. Tenho pena dessa geração. Todo mundo aqui tá te desejando boas energias aí. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio, Braba. Que isso. Braba demais. Você sabe que, tipo assim, você tá entrando pra história da bateria e eu fico muito feliz em estar acompanhando isso de perto. Você é um grande amigo meu e, pô, parabéns, só quero agradecer. Mesmo, meu amigo. Muito obrigado por tudo. Eu desisto. Pô, mas eu tô falando sério, cara. Abraço. Então, depois que vocês acompanharam a entrevista com o Eloy, agora vamos curtir o show do Slipknot.
E agora, o momento mais esperado da noite, o solo do Eloy, na última música do show. Galera, esse foi mais um Braba Desbrava, espero que tenham gostado. Estamos aqui no Allianz Arena, no Notfest, com Eloy Casagrande, com o Slipknot. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe os comentários, não se esqueça do nosso cupom de desconto que está aparecendo aqui do Braba, no Batera Clube.
Então é isso, vamos para o próximo Braba Desbrava em breve. Abraço!